faça oração se quiser crescer. Olá, crianças! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto infantil. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus. Crianças, hoje eu tenho mais uma pergunta para fazer. Será que Deus responde às orações? Como que Deus responde às orações? Será que Ele nos dá tudo que a gente pedir? Olha só, vamos pensar nisso? Hoje a gente vai ouvir a história de uma mulher que teve uma experiência muito interessante com a oração. Daqui a pouco a gente vai ver o que aconteceu com ela, tá bom? Até já! Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Olá, crianças! Vamos à nossa história então? Nossa história está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Hoje nós vamos aprender sobre a história de Ana. Muito bem, Ana é o nome dela. Crianças, Ana era uma mulher muito triste, né? Vocês estão vendo aqui, ó, ela tá até chorando. Sabe por quê? Porque ela não tinha filhos. Ela já era casada há muitos anos, mas ela ainda não tinha filhos. Deus ainda não tinha dado isso para ela. E naquela época, crianças, as mulheres, eles acreditavam que ter filhos era um dom de Deus. E aquelas mulheres que não podiam ter filhos, elas se sentiam muito mal e elas ficavam muito tristes por causa disso. Naquela época, ainda era permitido que os homens tivessem várias esposas. E o marido dela, ele se chamava Eucana. Ele tinha mais uma esposa, ela se chamava Penina. Isso mesmo. Essa aqui era a Penina. E sabe o que aconteceu, crianças? Penina tinha filhos. Ela tinha, olha só. Ela tinha filhos, mas Ana não. Então, todos os anos, eles saíam e iam lá para Siló para poder adorar o Senhor e oferecer sacrifícios. Lembra que lá no Antigo Testamento, antes de Jesus, as pessoas ofereciam sacrifícios pelo perdão dos seus pecados. Isso era algo que os cristãos faziam fielmente todos os anos. Eles iam até o templo. Lembra? A gente já ouviu várias histórias sobre isso. Muito bem. A família de Ana também fazia isso. Eucana e as duas esposas, os filhos, iam todos os anos até lá. E Ana também. Sabe o que acontecia, crianças? Aquela outra esposa do marido dela zombava dela. Ela ficava provocando Ana porque Ana não tinha filhos. E isso deixava ela muito triste. Ela ficava muito entristecida. E aí, o marido dela chegava perto dela e via a tristeza dela e falava: Ana, mas por que você não come? Por que você tá tão triste? Você não vê que eu estou aqui? Será que eu não valho mais do que vários filhos que você tivesse? Isso mesmo, crianças. Ela ficava tão triste com as provocações daquela outra moça e com toda essa situação. Tantos anos ela gostaria de ter um filho e ela não tinha, que ela não queria nem saber de comer. Ela ficava toda amargurada e também ela nem percebia as bênçãos que Deus já estava fazendo para ela. Porque embora ela ainda não tivesse filhos, Deus tinha dado um bom marido para ela. Eucana tratava a Ana muito bem, ele cuidava muito bem dela. Então, crianças, ela ficava muito triste e amargurada. E um dia desses, que eles estavam lá em Siló, Ana foi até ao templo, ela foi orar. E aí, lá na frente do templo estava o profeta Eli. Esse aqui é o profeta Eli. Ele estava lá na frente do templo. E Ana estava orando. E aí, crianças, Ana estava orando em voz baixa. Ela não estava orando alto, não, ela estava orando em voz baixa. Sabe assim? Só os lábios dela estavam mexendo. E aí, o profeta Eli olhou e falou: ué, mas o que essa mulher está falando, né? Porque ele viu que os lábios dela estavam mexendo, que ela estava falando alguma coisa, mas ele não tinha percebido que Ana estava orando. Aí, crianças, sabe o que ele achou que aconteceu com Ana? Ele achou que ela estava embriagada. Olha, se pode uma coisa dessas. Ele achou que ela tinha bebido muito vinho e ela estava falando coisas que não tinha nada a ver. E ele foi lá dar uma bronca nela.
Ana, que história é essa de você, né, estar embriagada, bebendo vinho? Ela falou, não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou aqui me derramando diante de Deus. Eu estou aqui abrindo meu coração a Ele e clamando a Deus que tire essa angústia do meu coração. Estou clamando a Deus que Ele atenda ao meu pedido. É por isso que eu estou aqui, eu estou orando. E aí o profeta, ele vendo aquela atitude de Ana, falou para ela, minha filha, vá em paz, que o Senhor te conceda aquilo que você pediu. E ela disse, que Deus seja benevolente comigo. Quer dizer, que Deus atenda ao meu pedido, né? Se for da vontade dele. E o profeta, ele sabia que se fosse a vontade de Deus, Deus ia atender o pedido dela. E aí, Ana já não estava mais tão triste, tão angustiada como ela estava. E aí, Ana foi embora. Eles voltaram lá para a cidade deles, junto com o marido, né? Eles voltaram. Crianças, quando Ana... É importante dizer que quando Ana estava lá no templo orando, ela fez uma oração muito importante. Sabe o que ela disse para Deus? Senhor, se o Senhor me conceder um filho, eu prometo que eu vou trazer esse filho para servir o Senhor. Ele será um servo do Senhor, eu vou trazer ele aqui para o templo para servir o Senhor. Muito bem, e então, como eu disse, eles voltaram para casa. Crianças, adivinha o que aconteceu? Isso mesmo, já dá para ver que tem um bebê aqui, não é mesmo? Deus concedeu o pedido de Ana. Deus atendeu a oração dela. E sabe quem é esse bebê aqui? Quem lembra? Muito bem, Samuel. Esse é o bebê Samuel. Sabe o que significa Samuel? Eu pedi ao Senhor. O nome do Samuel é a oração que Ana fez aquele dia no templo. Então Deus concedeu essa bênção para ela através da oração dela. Crianças, sabe o que é importante? A lição que a gente vai tirar dessa história? A gente sempre tem ouvido bastante, né, sobre oração. A gente sempre fala das orações, na verdade. Na maioria dos nossos estudos, a gente sempre fala. Sabe por quê? A gente já falou, mas vamos repetir. A oração é relacionamento com Deus. O que quer dizer isso, Tia Ná? Quando a gente ora, a gente está abrindo nosso coração a Deus. A gente está falando com Ele, abrindo nosso coração e falando para Ele tudo que a gente sente. Eu sei que Ele, e vocês sabem também que Ele sabe tudo que tem no coração de vocês. Mas Deus quer que a gente converse com Ele, que a gente tenha um relacionamento com Ele, que a gente seja amigo dEle. Ele não quer que a gente ore só nas refeições, não. Ele quer que a gente abra o nosso coração para Ele. E foi o que Ana fez. Mas tem uma questão importante. Como eu perguntei lá no começo, será que Deus sempre atende as nossas orações? Será que tudo que a gente pede, Deus concede para nós? Deus dá para nós? Olha só, crianças, lá em 1 João diz... 1 João 4,15 diz que Deus, ele vai conceder aquilo que for da vontade dele. Sabe por quê, crianças? Às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, mas Deus sabe que aquilo não vai ser bom pra gente. A gente acha que é bom, mas Deus sabe que não vai ser bom. Então, nem sempre ele concede aquilo que a gente pede. Às vezes, ele pede pra gente esperar um pouco, e aí a gente precisa continuar orando por aquilo, não é? Então, crianças, com essa história da Ana, sabe o que a gente aprende? Que a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé e ter a certeza que Deus está ouvindo a nossa oração. E se for da vontade dele e no tempo que ele achar que é o melhor, ele vai atender. Mas sabe o que eu queria dizer? Uma coisa muito importante, que tem uma oração que Deus sempre atende. É a oração quando a gente pede para que Jesus venha morar no nosso coração. Ai, crianças, essa oração é a oração que Deus mais gosta de ouvir. Essa oração ele atende. Ele gosta de ouvir essa oração, porque esse é o desejo que ele tem, que todos nós tenhamos Jesus no nosso coração.
Deus, ele está à disposição para nos dar a salvação através de Jesus Cristo, como nós já aprendemos do plano de salvação que Deus tem para nós. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Ju está com muita saudade de todos vocês. Hoje, a tia Ju trouxe um versículo e primeiro nós vamos brincar de adivinhação. A tia Ju vai fazer uns gestinhos do versículo, aí vocês vão tentar adivinhar qual é esse versículo, tá bom? Eu vou começar. Entenderam? Conseguiram adivinhar? Ó, são só 4 gestinhos. Então, significa que o versículo, ele é bem curtinho, mas é muito profundo ao nosso coração, porque é a palavra de Deus, né? Eu vou fazer mais uma vez, tá bom? E aí, conseguiram adivinhar? Então, a tia Ju, agora eu vou fazer os gestinhos falando o versículo. Aí vocês repitam aí junto comigo, tá bom? O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Esse versículo ele está em Provérbios 15, 29. Vamos falar mais uma vez? O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Provérbios 15, 29. Mas, tia Ju, eu acho que eu não entendi muito bem. O que são os ímpios? Quem são os ímpios? Os ímpios são as pessoas que fazem ações conforme a vontade do seu coração, não obedecem à palavra de Deus, fazem até maldade com as pessoas. Então, o Senhor fica longe deles. O Senhor, está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos, né? Quem são os justos? Somos nós, crentes no Senhor, obedientes a Ele e fiéis na oração. Então, crianças, quando estivermos passando por momentos de dificuldades, por momentos de aflições, nós devemos orar ao nosso Senhor que Ele vai nos ajudar. Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração, tá bom? Pedindo por cada criança e cada família da nossa igreja. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Deus, por cada criança, Senhor, da nossa igreja e por cada família, Senhor. Lhe peço a Deus que tu proteja, Deus, cada uma delas, que tu supra, Deus, todas as necessidades que elas possam vir a ter, Senhor. E que as crianças, ó Deus, aprendam sempre nos momentos de dificuldades, ó Deus, orar a Ti, Senhor, e entregar suas aflições e suas dificuldades ao Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que Tu sempre nos ajuda, sempre nos ajudará, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Crianças, grande beijo para vocês. Tchau! Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.
se alegra no Senhor. O Senhor aumenta minha força. Me alegro porque Ele me libertou. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Os fracos são revestidos de força, e os que estavam famintos agora não passam fome. O Senhor resgata da morte, o Senhor dá riqueza, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Ele faz com que a mulher estéril dê à luz filhos. O Senhor ouviu o meu clamor. Ele já acolheu as minhas lágrimas. É só aguardar que em breve a minha bênção vai chegar. Não vou me entristecer, não. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. É só aguardar que em breve a minha bênção vai chegar. Não vou me entristecer, não. Hora da atividade. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Gente, agora é o momento da nossa atividade. E a nossa atividade, ela vai ser bem parecida com a atividade da semana passada. Na semana passada, vocês fizeram uma caixinha. E lembra que vocês colocaram motivos para agradecer a Deus nessa caixinha? Então, essa semana vai ser diferente. A gente ainda vai usar essa caixinha, mas vocês vão mudar o que tem lá dentro. Dentro dessa caixinha, eu quero que vocês façam o seguinte. Peguem papel, cortem o papel e colocam o nome de todos os amiguinhos da igreja. Um nome em cada papel. E aí vocês vão dobrar bem pequenininho e vão colocar lá dentro da caixinha. E aí o que vocês vão fazer? Todo dia sem falta, tá? Vocês vão lá nessa caixinha, vocês vão chacoalhar a caixinha e vocês vão pegar um nome, gente. O nome que sair de lá vai ser por esse amiguinho que vocês vão orar. Então, vocês vão fazer uma semana toda orando pelos seus amiguinhos da igreja, à base de um sorteio. Vocês vão sortear o nome do amiguinho e aí vocês vão estar orando por eles durante toda a semana. Combinado? Tchau e beijo! Leia a Bíblia e faça oração se quiser. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Muito bom, né? A gente mais uma semana aprendendo a palavra do nosso Deus, né? Ouvindo a mensagem do Senhor de uma maneira tão especial, né? Eu tenho certeza que vocês curtiram aí, né? Gostaram bastante e aprenderam com essa história que a tia Natália trouxe pra gente. Uma história, mais uma história, né? Tão especial entre tantas outras histórias que nós temos visto e que nós ainda vamos ver que a Bíblia nos traz, não é verdade? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês tenham uma excelente semana, tá bom? E façam a atividade da nossa semana e coloquem lá no WhatsApp pra gente ver. Um beijo enorme no coração de cada um, ó. Beijão! Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.